Como la verdad es que estoy hasta nervioso todavía y ni he empezado. Aquí en Bajo los Palos by Flexicar tenemos hoy a un jugador leyenda, un jugador mítico con el que yo crecí de pequeño, con el que yo disfruté en un mundial, en el Mundial del 94, que fue mi primer mundial que yo pude contemplar y seguir cada día. Y un jugador que ha sido maravilloso, extraordinario y que creo que fue un poco el primero de todos los que después fueron viniendo, ya no solo a nivel de fútbol, sino a nivel en España. Romario. Gracias. Romario. Un placer. Estoy nervioso, ¿eh? Yo también. Te lo digo de verdad, estoy nervioso. Cuéntame, en este momento, ¿qué hace ese jugador que luego entraremos un poco en su vida deportiva a día de hoy actualmente? ¿A qué se dedica Romario? Eu agora, já sou senador, estou na política há 16 anos, sou senador do Brasil, eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Tem um clube de futebol no Rio de Janeiro, se chama América, na segunda divisão. Eu sou presidente deste clube. Tenho como você um programa também no YouTube, que se chama Romário de Cara com Cara. E estou vivendo, estou feliz, tenho seis filhos, 3 netos e vivo um momento muito especial na minha vida hoje. E para mim é uma honra, um prazer fazer parte aqui do seu programa. Muito obrigado, muito obrigado. De nada. Es curioso que yo permíteme porque yo he crecido contigo y he estado fascinado, independientemente de que jugases en el equipo rival del Real Madrid, pero me parece curioso que ahora estés en política, ayudando por y para la gente, siendo consecuente con todos los problemas que pueda tener la gente, pero yo quería retomarme un poquito a ese Romario de hace 30 años, Muy bien. que yo crecí, vuelvo a decirlo, cuando, digamos, éramos más jóvenes todos y tenías un carácter especial y diferente. Y voy a preguntarte, por ejemplo, con Luis Aragonés, cuando pasó aquella famosa escena, aquella famosa frase con él en el campo, ¿te acuerdas? Sim, me acordo. Eu cheguei no Valência depois da Copa do Mundo, em 96. Eu vim para o Barcelona, joguei no Barcelona 93, 94 e mais meia temporada de 94, 95. Fui para o Flamengo, voltei para o Brasil. Em 96 cheguei no Valência, primeira vez. Fui embora e depois voltei em 97. A minha relação com o Luiz Aragonês, a princípio, no começo, ela era tranquila. Ela era bem normal. E no meio para o final, tivemos alguns problemas porque o Luiz Aragonês entendia que eu, como jogador de futebol, teria que estar mais em casa do que em La Calle. E, independente da hora, se for de dia, de tarde, de noite. Eu sempre fui um jogador que sempre gostei muito da minha liberdade. Sempre fiz aquilo que eu entendia na minha vida, o que eu quisesse fazer. E a partir do momento que isso não me atrapalhasse dentro do campo, eu continuava fazendo. E o Aragonês, falecido, que Deus o tenha, não entendeu isso. Então a gente teve realmente problemas, mas problemas profissionais. Não tivemos problemas pessoais. Sempre eu respeitei muito como homem. Era uma pessoa digna, caráter forte. Sim. Assim como eu tinha um caráter forte. Muita personalidade. E acabou a relação não sendo uma relação boa. Por isso eu acabei voltando para o Brasil de novo. Y ya no más. Não mais. Te iba a preguntar, ¿cómo fueron tus comienzos en el fútbol? ¿Dónde empezaste? ¿Cómo? ¿Por qué? Eu comecei com 13 anos. Meu pai fez lá no Rio de Janeiro uma equipe para mim e para o meu irmão. Nós começamos a jogar nessa equipe. O nome da equipe é Estrelinha, Estrela Pequena. Sim. E a partir de aí comecei a entender e gostar realmente de querer ser jogador de futebol. Logo depois, tem um clube hoje, até hoje existe, chama Olaria, que também está na segunda divisão do futebol carioca, na mesma divisão do meu América. Comecei lá
Depois do Olaria, com 18, 17 anos, fui jogar no Vasco. Vasco é uma potência, um dos grandes clubes do futebol. Não só Brasil, como mundial. E ali as portas se abriram para mim. Eu joguei ali juvenil, juniores, comecei no profissional e o futebol começou a abrir grandes portas para mim. Em 88, vim jogar no PSV Eindhoven. Joguei no PSV Eindhoven de 88 até 93 y depois vim para Barcelona. Y como un jugador en aquel momento que pasa de estar en Brasil a venirse a jugar a Holanda, ¿cómo es ese cambio, que es un cambio brutal? Foi um câmbio muito brutal. Sí, sí. Eu saí de um país que estava... Primeiro câmbio é o clima. Sí. Saí de lá em novembro, estava 40 graus. Quando eu chego na Holanda, estava menos 15. Mais ou menos isso. E a língua também, um problema que muitos sul-americanos têm quando vão para países como Alemanha, Holanda. Enfim, línguas que não são muito fáceis de aprender, como italiano, espanhol, próprio inglês. E a cultura, mentalidade, é muito diferente da mentalidade do brasileiro, principalmente de quem é do Rio de Janeiro, carioca. Mas lá eu fiquei 5 anos. Fui tentando, as coisas... 5 anos, 5 temporadas. Passei lá algumas dificuldades, mas depois, com algum tempo, fui me acostumando, fui gostando, e no final eu acabei desfrutando bastante y me divertí. Durante tu carrera ganaste dinero, pero también viviste una época en la que los futbolistas no hablaban tanto de inversión, planificación financiera. ¿Cómo controlaste tu patrimonio, tu dinero que ganabas, para poder hacer de ahí vivir mejor? Assim, na verdade, a época que eu joguei futebol não era a época de ganhar tanto dinheiro como agora. Eu, com certeza, talvez tenha sido da minha geração brasileira que tenha ganho mais ou entre os 5 que mais ganharam nesse período. O dinheiro a gente tem que... Eu sempre dei muito valor ao dinheiro porque eu nasci muito pobre e passei por muita dificuldade. E teve um momento na minha vida que eu também passei dificuldade financeira. Isso eu tô falando deve ter uns 20 anos. Às vezes a gente faz investimentos que não são exatamente aquilo que a gente espera. Mas eu sou um cara que o que eu ganhei, o que eu tenho hoje, posso dizer que sou feliz, vivo bem e posso continuar ajudando meus 6 filhos, meus netos e desfrutar das coisas que eu gosto. Isso tudo pelo meu trabalho que eu fiz ao longo desses quase 20 anos de jogador de futebol.